Se você já percebeu que está deixando dinheiro na mesa porque não tem um método claro para gerenciar equipes remotas, organizar o crescimento de forma planejada da sua empresa digital e de repente ter mais especialistas dentro da sua mesma estrutura gerando lucro, esse vídeo é para você. E eu preciso te dizer logo de cara que nós somos a primeira comunidade brasileira de gestão para profissionais de marketing coletivo e nós criamos o melhor ambiente, o melhor ecossistema para que infoprodutores, empreendedores digitais e profissionais de marketing possam lidar com as equipes de maneira muito mais assertiva. Com o poder da gestão de projetos, você consegue organizar melhor os trabalhos, ter mais produtividade, engajar melhor a sua equipe e vencer aquele momento do marketing amador onde vive apagando incêndio e acaba não conseguindo colocar aquilo que realmente deseja e precisa em prática, como por exemplo, múltiplos produtos na esteira, criar produtos high ticket de repente com um valor agregado maior, aumentar a quantidade de especialistas, enfim, otimizar o trabalho do profissional de marketing que no fim das contas é gerar lucro. E antes que você ache que eu tô aqui para te vender mais um cursinho online, para te ensinar a usar o Trello, usar o Asana e te dizer que a ferramenta vai salvar a sua vida, não. Vamos alinhar as expectativas aqui logo de cara. O que eu vou te mostrar aqui é para quem já percebeu que não adianta aprender Scrum, Sprint e passar mais tempo tentando adaptar essas metodologias ágeis para infoprodutos, porque esses métodos foram criados para outros propósitos, não só para profissionais de marketing. Também é para quem já percebeu que não adianta se matar de estudar produtividade, porque o jogo de ser altamente produtivo de forma individual é um. Agora, o jogo de você gerenciar equipes, organizar equipes e 10, 15, 20 pessoas, que eu espero que você tenha uma equipe que cresça cada vez mais ao longo do tempo, é outro. E essa aula também é para aqueles profissionais de marketing que já perceberam que os melhores players do mercado não são necessariamente os que constroem as melhores páginas, e muito menos o que faz o melhor copy e talvez até o melhor tráfego. Essas coisas são importantes, mas sabe qual é o melhor profissional de marketing? Você vai concordar comigo se você lembrar de uma grande referência agora aí na sua cabeça. Para pensar, quem é a maior referência que você conhece? Para perceber, ele não constrói a melhor página, não é ele. Ele não faz o melhor tráfego, talvez não seja ele, seja a equipe. E para isso, aqueles profissionais de marketing tiverem a habilidade, porque sim, é uma habilidade a ser construída, de manter a equipe engajada e de gerar uma alta conversão, porque você consegue juntar essas pontas difíceis, esse sim é um profissional de marketing que vai ser requisitado para ter contratos muito mais caros dentro das empresas ou fazer o seu próprio empreendedorismo um motivo de orgulho. Então, ficando comigo até o final desse vídeo aqui, você vai entender como é possível gerenciar múltiplas campanhas de marketing que lucram simultaneamente ao mesmo tempo usando o método REDAP. E olha só, para a gente começar a alinhar as expectativas, é importante que você saiba que eu não sou nenhum gênio. Quero te mostrar como o Fabrício, que é um lançador profissional, que trabalha no mercado de infoprodutos aí há alguns anos, ele conseguiu atingir um marco importante na agência dele, que foi conseguir lucrar com campanhas que rodam simultaneamente, mas não só isso. Ele conseguiu fazer uma parada extremamente interessante, dá uma olhada aí. Meu nome é Fabrício, eu sou dono da Cockpit Lançamentos, uma agência que faz a produção completa de especialistas. Antes de entrar no coletivo, eu já tinha um bom senso de organização, a gente já fazia lançamentos bem organizados, bem estruturados, só que assim, era tudo muito manual ainda. Planilha, checklist de docs, não era fluido para a equipe. E conforme a gente foi tendo mais especialistas e mais gente fez necessário aí a gente ter um processo que realmente funcionasse. E aí foi quando eu encontrei o Thiago no YouTube, vi um vídeo dele sobre o ClickUp, aquilo ali me enlouqueceu. Aí de imediato já entrei no coletivo, né, para justamente buscar aprimorar os processos aqui da agência. E a verdade é que depois que eu implementei aqui em termos de gerenciamento de pessoas e de processos, rapidamente, dentro do espaço de um mês, com o carro andando, eu consegui trocar os 4 pneus, a gente saiu do Trello para um sistema de processo que estava obsoleto para uma Ferrari no ClickUp com toda a estrutura que ele oferece, né? Eu até tinha uma estrutura minha prévia que não funcionava muito bem lá e o Thiago chegou, cara, isso, lá no curso já tinha toda ela explicada, então a gente adaptou essa estrutura, ela passou a funcionar e o que aconteceu foi que pouco tempo depois, detalhe, nessa época a gente estava tendo vários errinhos de processo, que eram justamente erros de informação que estava acontecendo, erros bestas. Depois que a gente conseguiu implementar toda essa estrutura, no momento que eu estou gravando isso aqui para vocês, a gente está rodando um lançamento que eu, dono da agência, não estou botando a mão, a não ser para aprovações e situações nesse sentido, o que mostra que o processo
me libertou. E é isso aí, o retorno que eu tive do coletivo. Eu sou muito grato ao Thiago. É libertador você ter isso no seu negócio. Então, vale a pena o investimento, com certeza, porque a equipe hoje tem estrutura para aguentar, né, novos projetos, a equipe pode trazer mais resultados, está todo mundo feliz, ninguém está perdendo noite de sono aqui. E, acima de tudo, permite a agência crescer. E o Fabrício também não fez isso só porque ele é um lançador experiente. Claro que isso conta bastante, mas ele fez isso porque ele aplicou o método, seguiu o plano e viu os resultados. E não foi só ele, o Vitor também, que é um aluno meu que tem muito menos experiência de mercado, um pouco menos de um ano quando virou meu aluno, ele também conseguiu fazer uma parada bem importante. Foi obter lucro, né, retorno de investimento com as paradas que ele aprendeu usando o método Redap. Sou estrategista e também designer para lançamento especificamente. E assim, o curso do coletivo, para mim, foi um divisor de águas, porque foi um curso que me deu clareza do caminho que eu tenho que seguir. Antes do coletivo, eu sabia que o mercado estava se profissionalizando, eu sabia que eu tinha que me posicionar e começar a ganhar meu dinheiro, né? Mas eu não sabia exatamente como. E o Thiago, não só com a gestão de projetos, mas com o sítio tático, com as lives, com a comunidade, ele traz muito mais coisa além da gestão de projetos. O coletivo me trouxe praticamente sócios, me trouxe trabalho, me trouxe pessoas, entendeu? É uma comunidade muito rica que realmente ajuda, com pessoas engajadas. Uma aula para mim já mudou todo o jogo, foi da mentoria 3.0. Já na primeira semana, no primeiro mês, se eu não me engano, eu já paguei o curso, já porque eu consegui um trabalho relacionado à gestão de projetos, já apliquei, já desenvolvi e consegui pagar o curso. Em 2019 eu fui promovido a gerente de lançamentos e na época, no projeto que a gente trabalhava, a gente tinha acabado de atingir o marco de 7 dígitos de faturamento, o famoso 7 dígitos, né? Fazer 1 milhão aí numa campanha de marketing. Em sequência veio mais um, conseguiu executar um bom trabalho e refazer, otimizar a estrutura e fazer mais uns 7 dígitos. Porém, veio aquele desafio, né? A estrutura cresce e se hoje em dia não é muito comum você ver gerentes de lançamento, imagina 3, 4 anos atrás, que foi a época que fui promovido nesse caso. Eu sempre fui um cara organizado, sempre fui um cara que estudou produtividade, sabe? Aquele típico sujeitinho, carinha que estuda produtividade, lê todos os livros de coach, desenvolvimento pessoal. Eu era esse cara 4 anos atrás. Sim, pode me julgar que tá liberado. Mas o ponto principal é que eu fui ver muito rapidamente que eu ser um cara organizado não significava na prática, na teoria, nos resultados, que a minha equipe seria organizada. Porque quando eu fui para o gerente de lançamento, eu tentei replicar as coisas que eu sabia e a única coisa que eu vi foram pessoas frustradas tentando encaixar algumas coisas na rotina delas que não faziam tanto sentido e que muito menos davam resultado para o projeto. Para você ter ideia, essa minha implementação foi tão falha que eu nunca esqueço da minha maior atrocidade técnica até hoje, que foi por falta de gestão, e talvez você vá se conectar com ela. Era um domingo, a gente estava cansado, prestes a abrir as matrículas no lançamento interno. O que a gente fez? Deixou as coisas ali levemente preparadas, dentro daquilo que eu achava que estava preparado. Porém, como não tinha as coisas muito anotadas, muito estruturadas do projeto, eu tinha as minhas, mas do projeto eu não tinha, o que acabou acontecendo? Eu fui dormir e no outro dia eu acordei com o meu chefe na época me ligando, espantado, enlouquecido, enfurecido, porque o e-mail de matrículas abertas não havia sido disparado. Falei, cara, vou acordar agora, vou levantar, pá, fui pegar as coisas e tal. Beleza, cheguei lá, tive campaign, arrumei o e-mail, fiz design, e-mail, assunto, disparei. O que aconteceu? O e-mail foi sem o link de matrículas abertas. Então o e-mail foi atrasado e sem o link de compra. Eu não me senti só frustrado, mas eu fiquei decepcionado comigo mesmo, porque mais tarde, né, depois que todo mundo acalmou um pouco as coisas, a única coisa que eu lembro do meu chefe ter me dito na época foi: Thiago, era só você ter me dito que eu teria configurado esse e-mail, né, não tinha tido problema nem nada, se você não tinha feito tudo bem, era só você ter me avisado. Cara, isso pra mim foi, assim, eu me senti meio humilhado comigo mesmo, porque uma parada tão importante, um lançamento que envolve tanta gente, uma falha técnica nesse nível de simplicidade eu consegui cometer. Eu já era um cara experiente na época, eu já tinha passado por alguns lançamentos. E você, muito provavelmente, talvez não nessa magnitude, você perceba que algumas das falhas que a gente comete dentro de lançamento que levam a resultados muito ruins não são exatamente falhas técnicas grandiosas. Elas geralmente são um acúmulo de pequenas falhas que causam uma má performance no lançamento como um todo. E mais uma vez, eu imagino que você já deve ter passado por situações semelhantes, né, onde você apaga incêndio toda hora, sabe que poderia estar tendo um trabalho muito mais inteligente, ser muito mais engajado no projeto, sentir aquela segurança a mais na hora de tomar uma decisão e de repente você não consegue ter esse tipo de efeito como outros players do mercado têm, de repente até seus concorrentes estão tendo, porque eles usam o poder da gestão de projetos. E hoje em dia ficou cada vez mais indispensável usar a gestão de projetos, porque o mercado está ficando cada vez mais profissional e a página que convertia numa qualidade baixa alguns anos atrás, você sabe, hoje mesmo tendo um bom design, uma boa cópia, eventualmente a coisa ainda não converte, é difícil, é outro jogo.
Então, a gestão de projetos ajuda você a ter muito mais controle, muito mais antecipação, para que na hora de rodar experimentos, testes e tudo mais, você consiga ter muito mais assertividade e agilidade. Você já deve ter percebido que muitas pessoas que entram no mercado digital aproveitam apenas o pior lado do marketing digital, que é o lado ansioso, inconstante, estressante e que eventualmente não consegue virar o jogo porque, em geral, a internet, os lançamentos e perpétuos não vêm com manual de uso. E os métodos de lançamento de perpétuo vêm com instruções de execução, mas quase nunca com instruções de gestão. E olha só, vamos ficar alinhado numa coisa aqui. Eu sei que a culpa não é sua por você não conseguir conectar eventualmente as pontas, ter uma visão do todo, colocar no software e muitas das vezes passar uma visão de segurança para o seu expert ou até mesmo para você mesmo, porque como eu falei, os lançamentos eles vêm com um manual de instrução, mas não de gestão. E é isso que você vai aprender aqui. Então o passo que a gente tem que dar é criar esse próprio manual de uso. E fica tranquilo que o objetivo dessa aula aqui é que até o final você entenda como que você vai usar esse manual, esse guia, para criar aí com base em fundamentos que funcionam, e inclusive que foi o que mais me diferenciou na minha carreira nesses últimos anos, a conseguir fechar contratos de consultoria do que eu faço hoje de 20, 25 mil reais para menos de 15 dias de trabalho. E eu sei que alguns lançamentos, se for pegar o Prolabore mensal, o Prolabore que você tem aí no seu perpétuo, eventualmente nem chega nesse valor que eu cobrei por uma consultoria. Fora outras fontes de renda, como infoprodutos que eu tenho e tudo mais, que eu consigo rodar simultaneamente. Por quê? Porque eu tenho um método de gestão. Então eu contrato de maneira assertiva, eu consigo gerenciar minha equipe remota, consigo passar as atividades e saber que elas vão ser concluídas, porque eu confio na minha equipe e a equipe é responsiva. Enfim, se você quer experimentar esse tipo de resultado, você precisa, mais uma vez, ter um método de gestão. Porque você pode ser o melhor lançador do mundo, mas enquanto você não conseguir delegar, terceirizar e colocar a galera para trabalhar no sentido positivo, engajado com o objetivo do seu produto, muito provavelmente você não vai conseguir faturar os múltiplos dígitos por muito tempo. Porque 6 dígitos é copy, 7 dígitos é tráfego, mas múltiplos 7 dígitos e por muito tempo no mercado é gestão. E a gestão tem um poder tão impressionante que em 2021, depois de ter feito 6 dígitos e 25 horas, uma carreira completamente solo com uma expert que eu comecei com 1.800 seguidores na época, ela não tinha praticamente nenhum seguidor. A gente conseguiu fazer esse resultado com 2 pessoas e um terceirizado. A gente conseguiu fazer uma jornada de 40 dias, botar o nosso lançamento para cima, foi um semente na época, a gente conseguiu ter esse resultado. Tempo depois, 2021 ali, que a gente teve mais ou menos um ano de parceria, eu vendi minha parte societária do meu infoproduto para ela, que onde a gente era sócio e eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que já conseguiu vender a sua sociedade, a sua parte, digamos assim, que inclusive foi o que me possibilitou ficar 6 meses sem precisar trabalhar nem um dia, com uma vida muito boa aqui em São Paulo, que é onde eu vivo, estudando, investindo, pagando em dólar treinamentos, que foi onde eu fui me especializar em gestão de campanhas de marketing, que foi instituições americanas, que é onde eu aprendo boa parte desse conteúdo e trago aqui pra gente, né, pros meus alunos, pra comunidade, enfim, pra quem me acompanha aqui no YouTube também. E o método Redap, ele é tão efetivo, ele é tão firme, ele é tão funcional, porque ele é baseado em fundamentos, que recentemente, agora nesse ano aí de 2022, eu fui convidado para participar de um evento em Brasília para falar sobre esse nosso método de gestão, para falar sobre o ClickUp, que eu sou parceiro aqui no Brasil da ferramenta também, para falar um evento de prefeitos, para prefeitos sobre esse nosso método, para explicar melhor como que a gente tem gerenciado as campanhas por aqui, mas não só no sentido de marketing, porque ele funciona muito bem para otimizar a empresa junto com o ClickUp. Não só isso, também sou professor convidado da Priscila Zilo, que a maioria de vocês, sempre produtores, conhece, para ministrar um treinamento completo de e-mail marketing para lançadores dentro da comunidade Zilo, Bastidores do Digital. Também hoje eu ocupo uma cadeira como gerente de projetos na transformação digital, que hoje é pioneira no mercado aí de eventos híbridos, metaverso, VFX, VR, né, realidade virtual, realidade aumentada, realidade híbrida. Então orientando uma equipe de mais ou menos 80, 90 pessoas diretamente, fora terceirizados e tudo mais. Tudo isso usando o mesmo método que você vai aprender aqui. Então, eu não tive absolutamente nada diferente de você no que tange ferramentas e possibilidade. Agora, o que eu vou te mostrar é que a gente vai entrar, já falar do método Redap na prática e como você pode implementar aí no seu projeto agora, hoje mesmo, a partir desse momento. Eu preciso te dar um aviso muito importante, que é um aviso praticamente por aquela bula de remédio, sabe? Que depois de você ver isso aqui, não vai mais dar para você desver. Por quê? Porque depois que você entende que existe um mundo mais organizado, que existe um movimento na internet de pessoas que querem ter o melhor emprego do mundo e não querem ter o pior emprego do mundo, onde eles mesmos são dono da empresa, porque ele trabalha 14 horas por dia, porque ele não consegue tirar férias, porque ele não consegue se distanciar, porque a qualidade cai, ele não consegue
parar de ter aquela sensação e aquela prática de que o que engorda o gado é o olho do dono, sabe? Aquele ditado de interior popular. Enfim, quer uma empresa que cresce melhor, cresce sozinha, cresce de forma automática, você vai precisar de quê? De múltiplas campanhas de marketing rodando simultaneamente e dando lucro. Porque tem gente que até tem várias campanhas aí rodando, mas será que dá lucro? Nem sempre. Então, vamos começar aqui na prática falando sobre o método REDAP, começando pelo R, que é o nosso acrônimo de reaprendizagem. A etapa de reaprendizagem é uma das etapas que eu mais gosto, porque ela vai completamente contra ao que aquela pessoa que gosta de ser chefe, de mandar e tudo mais, não gosta de ouvir a equipe, que é uma parada extremamente importante aí dentro dos lançamentos, que é usar a sua equipe para trazer insights. Thiago, eu não tenho muita equipe, tenho equipe de 1, 2, 3 pessoas, o fundamento é o mesmo. Inclusive, se você estiver sozinho, a etapa de reaprendizagem é o momento onde você vai fazer um download mais estruturado de todas as suas estratégias, todas as suas táticas e tudo mais. E aqui tem um erro comum, que é a galera pagar pela equipe, ter o expert na equipe, para pensar que é o seguinte: você não paga diretamente o seu especialista, mas ele também é pago, então ele faz parte dessa equipe. Por que não convidar ele para participar da etapa de reaprendizagem? Mas o que é isso, Thiago, a etapa de reaprendizagem? A etapa de reaprendizagem é muito possível quando você contrata de maneira assertiva e evita o erro de contratar uma pessoa para gerenciar só uma função. Eu vou te passar um hack aqui que ele por si só pode mudar o teu jogo na contratação, principalmente dos PJs. Nunca contrate um PJ para fazer uma função. Você pode até explicar isso, olha, vai subir o vídeo, vai subir o criativo, vai editar e tal e tal e tal, mas delegue e contrate a responsabilidade, porque aí o método REDAP vai ter muito mais eficiência. Por quê? Porque na etapa de reaprendizagem, onde você convida as pessoas do seu time para uma reunião, para se reunir, para descobrir quais foram as táticas que eles já perceberam que deram errado, o que foi feito que deu certo, quem são as boas referências dessas pessoas, o que eles estão vendo que está acontecendo no mercado, na perspectiva deles, que está ajudando a avançar mais rápido. Tudo isso de uma forma estruturada com perguntas-chave, como por exemplo, a primeira pergunta e mais importante: qual foi o maior erro que você já cometeu em uma campanha de marketing? E nesse momento é importante que você dê o contexto ali e explique, olha, aqui não tem certo nem errado. A gente vai falar dos erros, eu vou falar dos meus, cada um fala dos seus, para que todo mundo aprenda. Então é um ambiente mais estruturado, que vale um contexto ali. Por quê? Porque a etapa de reaprendizagem é onde você vai colocar as cartas na mesa e as experiências na mesa, não só como se fosse no sentido de cobrança, mas olha, traga a sua experiência, vamos entender, perguntar para o seu especialista, olha, que tipo de conteúdo para você a audiência mais gosta? Qual é o tipo de story que engaja mais? Onde você vai trazer insumo, é onde você vai efetivamente criar uma rotina inteligente dentro da sua empresa, onde você vai falar sobre os erros, entender como eles podem ser evitados, olhar as melhorias e as boas referências e criar planos de ação. E a gente está falando só na primeira parte, que é o método REDAP, que é o R, que é onde você cria planos de ação para que na prática você tenha uma equipe estimulada a pensar e a trazer e pensar na colaboração de todos. Pode parecer que é muito colorido, muito cheio de coisas que não fazem muito sentido e tudo mais. Você está pensando nisso, talvez realmente o método nem seja para você. Mas se você acredita que a equipe tem um poder de aumentar o desempenho da empresa, se você acredita e já percebeu que ouvir a sua equipe e não só mandar porque você acha que está certo é um bom caminho, e se você já percebeu também que quanto mais o expert está no jogo, melhor ele performa, o método REDAP é para você. E antes que a gente avance para o próximo passo, eu preciso te falar uma coisa. Dentro dessa estrutura do método REDAP, a gente tem uma série de mais ou menos 10, 15, 20 perguntas que a gente estrutura, às vezes até mais, dependendo do script que você vai usar. A gente tem alguns scripts diferentes para o método REDAP, que é justamente para que você entre de forma aprofundada em e-mail marketing, tráfego pago, copy, conteúdo e tudo mais. Então, o método REDAP ele vai fazer uma grande pesquisa abrangente de todas essas etapas, e mesmo que você não tenha os scripts hoje, experimenta fazer uma coisa. Quando você sair daqui, que você entender a nossa proposta, entender o método, entender como a gente funciona como um todo, você pode sair daqui, se juntar à sua equipe e falar, gente, eu quero que nós nos organizemos aqui para a gente tirar 15 minutos para falar só sobre os erros dos lançamentos que a gente já passou, ou os erros da área que a gente está inserido. Depois, como que a gente pode corrigir esses erros de forma estruturada, escrever, mandar um insight, fazer de forma escrita num Zoom, num Meet, num Doc e tudo mais, tipo uma ata assim, sabe? Para ter ali registradinho. E por último, a gente vai bolar uma estratégia aqui de como que a gente pode reaprender com isso para aplicar e melhorar nossa estratégia. Experimenta fazer isso, você não precisa nem concordar com tudo que eu estou falando aqui. Experimentando isso, você vai perceber que você vai conseguir ter uma estruturação muito melhor, que é justamente o próximo passo. Lembra que eu falei do REDAP? Reaprender, e agora a segunda etapa é estruturar. E olha, você sabe qual que é o problema mais comum da galera que não consegue estruturar um lançamento de uma campanha de marketing? É que ele não pensa justamente nessa etapa de estruturação. São muitas ideias, várias coisas, várias informações circulando por aí,
que não são estruturadas, que não são criadas um plano de ação, que não são aproveitadas. É tipo pérola aos porcos, sabe? Você tem 1 milhão de insights interessantes, mas você não consegue colocar nenhum em prática porque você tenta por todos e, ao mesmo tempo, quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo não faz nada ou faz de forma mediana. Você sabe disso, né? E é nessa etapa que a gente começa a dividir pelas fases do lançamento ou pelas fases do perpétuo. Tiago, lançamento tem fase, perpétuo não, tem sim. Você tem a fase de concepção do produto, você tem a fase de estruturação, que é a área de membros, tem que subir criativo, criar vídeo de vendas, página de vendas, você tem que de repente comprar domínio, site e tudo mais. Aí você tem uma terceira rotina que é o tráfego pago, né? Que é o start ali geralmente de tudo. Aí você precisa plantar sementes, como diria o Leandro Ladeirinha, né? Que é você criar um blog, fazer um e-mail marketing, você ter uma otimização de coisas ali dentro do seu conteúdo, no Instagram, e TikTok, enfim. Aí você tem a última fase, que é a parte de otimização, teste AB de página, você tem, enfim, uma série de questões que você usa dentro do perpétuo, também pode usar dentro de lançamento, mas é muito menos óbvio para algumas pessoas porque não tem uma estrutura de gestão bem definida, que é a etapa onde você vai estruturar aí a sua campanha de marketing, independente de seja um semente, um interno e tudo mais, porque aqui a gente está trabalhando com fundamento, é o roadmap que você vai precisar seguir para atingir etapa por etapa. Então a gente quebra isso em fases menores, fase de concepção, fase de setup, fase de pré-lançamento, você tem aí no meio também, dependendo do método, né? Você tem a fase de captação, aí você tem a fase de aquecimento, aí você tem a fase de lançamento, aí você tem a fase de matrículas abertas, aí depois você tem a fase de pós-vendas. No perpétuo a gente tem essa jornada um pouco mais espaçada e mais com rotinas inteligentes do que necessariamente uma tarefa pronta. E tudo isso o método de gestão te ajuda a criar essas rotinas muito mais inteligentes. E aí, nesse momento é onde você está se perguntando, Thiago, mas aí eu tive várias ideias lá na hora que eu fui para reaprender, aí eu tive várias ideias para estruturar e agora eu percebi que eu não tenho equipe para fazer tudo. E aí a gente já pensou nisso, que o método REDAP, reaprender, estruturar, agora chegou a hora de discernir. Você tem várias informações, várias táticas, você tem muita coisa para fazer que talvez você não tenha capacidade produtiva para isso. Dentro do treinamento que a gente tem no coletivo, que é a nossa comunidade, a gente ensina a pessoa a otimizar, entender mais e saber mais sobre a sua capacidade produtiva. Mas eu não vou falar sobre esse ponto aqui, tá? Eu vou me ater ao lance de discernir, que é onde a gente vai entender o nosso plano real, né? O plano onde a gente vai entender o que é possível para mim, para minha empresa, para o meu tamanho do projeto. Então a gente utiliza uma tática simples usada QQC, que é o que, quando e como. Entendi então que eu reaprendi, coletei muita coisa, eu estruturei ali alguns planos de ação, eu consegui entender as fases e agora eu preciso inserir as atividades fase por fase. O que, quando e como será feito para atingir o resultado, né, que a gente estabelece, que inclusive dentro do treinamento do coletivo tem algumas aulas, planilhas e tudo mais, onde eu disponibilizo para que a pessoa entenda no número, no detalhe, no faturamento, tirando imposto e tudo mais, como que ela vai fazer para atingir aquela meta, quanto precisa ser o custo por lead, aquela coisa toda. Aqui o que eu vou meter com você é onde a maioria das pessoas erram quando se trata de gestão de projetos, que é, ela não sabe o que vai fazer, quando vai fazer, como será feito, ou ela coloca muito abstrato, ela não coloca numa ferramenta de gestão, ela não tem uma hierarquia, uma sequência de execução, e aí ela não tem possibilidade de antecipação e muito menos de clareza. Por quê? Porque se você não sabe o que, quando e como será feito, como é que você vai olhar para daqui uma semana e entender, bom, eu tenho isso para fazer, talvez eu possa antecipar isso, eu posso contratar para isso, posso pegar o meu sobrinho para fazer isso, enfim, zilhões de possibilidades. Reaprender, estruturar, discernir. Agora a gente vai para a fase de ação. Ação é onde a gente dá start na campanha, onde a gente orienta a execução, porque se você reaprendeu, se você estruturou, se você discerniu, colocando data de início, data de fim, colocou responsável, organizou isso de forma visual, numa ferramenta de gestão de tarefas, e é aqui que a ferramenta de gestão de tarefas vai fazer diferença. Não adianta ter um Trello, que é uma ferramenta extremamente simples para orientar uma campanha de marketing grandiosa. Você precisa de mais estrutura, precisa de uma ferramenta mais robusta. Hoje no mercado você não vai ver quase nenhuma agência, empresa muito grande ainda usando o Trello, porque a ferramenta evoluiu, as ferramentas evoluíram, e você vai perceber que as campanhas mais robustas estão usando outros tipos de soluções. E as empresas que vendem curso de Trello não estão usando Trello. Eu falo isso porque eu vejo por dentro, tenho acesso a boa parte dos masterminds grandes que a gente tem no Brasil, converso com muitos amigos, tenho muitos alunos, e eles mesmos falam, Thiago, aqui na empresa a gente vende Trello e usa outra ferramenta. Então cuidado, porque eventualmente as pessoas que estão te vendendo uma solução estão usando outra. Por quê? Dá trabalho ensinar a ferramenta robusta. É o que a gente faz. A gente ensina o ClickUp, que hoje é a melhor ferramenta, uma das melhores ferramentas do mundo, que só no último ano agora captou 500 milhões de investimento. Uma ferramenta que vai
crescer muito ainda. Lembrando que $500 milhões, né? Vai crescer muito e eu gosto de trabalhar com ponta de mercado, eu gosto de trabalhar com o que está em novo, eu gosto de trabalhar com o que é de última geração, principalmente porque essa ferramenta me fornece automações de gestão, que é outra coisa que a gente trabalha também dentro da comunidade, porque o melhor do digital são as automações, não é mesmo? Então, se a gente não puder usar as automações, perde a graça. E aí, você pode pensar nesse momento, nossa, Thiago, mas tudo que você falou até agora pode levar uma semana, 2 semanas, tal. Não. Todo o método REDAP, que a gente nem chegou na última etapa aqui, que é a etapa de potencializar, que eu vou te falar agora, eu te garanto, e os meus alunos sabem disso, que a gente consegue implementar e rodar todo o método REDAP, desde que você tenha agenda do especialista e tudo mais, para 1, 2 ou 3 reuniões, em 1 a 3 dias. Não passa disso. Agora, para a gente fechar a etapa de potencializar, é onde a gente usa o poder dos checklists, dos tutoriais, dos treinamentos, para que a gente consiga entender as ferramentas e para que elas servem. A gente tem checklist, a gente tem processos prontos, nós entregamos modelos, template de lançamento, template de ata, tudo isso no coletivo a gente entrega porque tem muita coisa pronta e a gente não te entrega o template para você sair executando o lançamento torto e direito, não, para que você olhe, siga o método, readapte para a sua realidade e execute. E aí você já deve ter percebido que você já deve ter comprado outros produtos por aí, outros cursos e tudo mais, onde eventualmente o curso era tão fora que você não conseguia aplicar. Ou que aquele cliente, aquele expert e tudo mais, não tinha uma estrutura tão grande para que você conseguisse aplicar aquilo. Então, o ponto principal é que na etapa de potencializar, a gente analisa o que foi feito e cria processos melhores para crescer de forma escalável. Você faz, grava, você terceiriza e é onde a gente ensina realmente que o poder de delegar ele está muito mais pautado na habilidade do que necessariamente na questão apenas financeira. Você pode contratar de forma mais barata, você pode contratar de forma muito mais adequada se você tiver um método de contratação. Eu vou te explicar inclusive como que eu posso te dar um bônus, tá? Caso você faça parte da comunidade, para que você entenda como que você consegue ter todo um processo de contratação muito diferente do que a galera faz no digital, mas que hoje, nesse ano, eu consegui fazer uma contratação de mais ou menos 10, 12 pessoas e apenas uma foi demitida até esse momento. A gente está no 7º mês. Para o digital, você sabe que 7 meses é mais do que tempo suficiente para demitir ou a pessoa pedir demissão. Então o método REDAP, ele tem essa proposta de se adequar ao teu tipo de projeto, ao teu tipo de campanha de marketing, usando as melhores ferramentas. Não fiz uma coisa que eu acho realmente ruim no mercado, que é mudar o nome de várias ferramentas, mudar o nome de várias coisas, exceto o REDAP. A gente usa debriefing, a gente usa checklist, a gente usa template de lançamento, a gente usa todas as outras ferramentas que os outros lançadores bons do mercado também utilizam. A grande diferença é que a gente usa já otimizado para o teu projeto e não para que você tenha que caber dentro de um checklist, mas que o checklist caiba para o teu processo e otimize tudo que você precisa. Mas uma coisa bem importante é fato, bons lançadores andam com bons lançadores. Bons gerentes de projeto andam com bons gerentes de projeto. E pessoas que querem criar negócios digitais que não são apenas um infoproduto, tipo uma maquininha de gerar um dinheirinho, e querem criar empresas organizadas que têm uma estrutura profissional, passar profissionalismo para pegar experts 7 dígitos, porque você no fim das contas sabe, né? Hoje tem muito lançador no mercado. Se você não tiver um diferencial competitivo para passar logo de cara, mostrar visualmente os processos, mostrar a sua empresa por dentro, ao invés de mostrar e apresentar só lá num doc, no Excel, você apresentar numa ferramenta de gestão de projeto, você vai ter outro tipo de impacto, outro tipo de segurança. E o teu expert, como vários dos meus alunos já me relataram, eles conseguem ter muito mais vazão para segurar o expert com eles, e quando eu digo segurar, trabalhar mais tempo junto, trabalhar engajado, feliz e dar resultado, porque o expert vê que o que ele está fazendo tem sentido, ele vê, literalmente vê. Se você não consegue fornecer isso hoje, presta atenção no que eu tenho para te falar agora, porque o teu jogo pode mudar a partir desse momento aqui. Se você acha que o que você vai aprender aqui, você vai pensar e aprender tipo, nossa, agora tem mais um curso para eu aprender e aí aplicar, e aí eu não tenho tempo e tudo mais. Não é esse o pensamento. O nosso treinamento base ele tem 2 horas e ele leva mais ou menos 1 semana e meia para ser implementado como um todo. São 20 aulas no total no nosso treinamento base, que é um dos treinamentos que você tem disponível dentro da comunidade, onde do início ao fim você vai aprender como utilizar o método REDAP com mais profundidade, ter outros recursos que não cabe aqui no tempo de aula que a gente tem para explicar, mas do início ao fim você vai aprender como organizar todos os seus arquivos digitais, escolher o seu espaço de trabalho digital, contratar de maneira assertiva, desenhar as responsabilidades dos seus colaboradores e evitar quebra de expectativas na hora de cobrar uma demanda. Você também vai conseguir gerenciar todas as campanhas usando o método REDAP aqui, redondinho, bonitinho, com template, com case e tudo mais. E, para finalizar, você também vai conseguir ter uma planilha de debriefing que, olha, no mercado eu desconheço uma planilha de debriefing tão completa para te ajudar a orientar como você vai coletar os dados para melhorar suas campanhas. E mais do que isso, você vai ter uma série de outros treinamentos dentro da comunidade
não só comigo, mas com advogados, com especialistas em tráfego, com especialistas em projeto, com especialistas em comportamento e muito mais. Usando o poder do treinamento base, você basicamente vai conseguir chegar ao final do treinamento, que é esse de 2 horas completas, que leva ali que ele é muito mais orientado à prática do que à teoria. Você vai conseguir até o final do curso implementar em 100% do seu projeto. Então não é o tipo de treinamento que você vai aprender para depois aplicar. Você aprende em 3 a 5 minutos e aplica nos próximos 20, 30. Essa é a nossa proposta. E a nossa comunidade tem um diferencial enorme. A gente tem a melhor comunidade de gerentes de projeto do Telegram. Por que eu falo isso? Porque eu já procurei por tudo, já tentei inclusive comprar vários outros produtos que eu não encontrei essa mesma coisa. A nossa comunidade ela é gamificada e dentro da comunidade você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo. Você não precisa mais tomar as decisões sozinhas, perder horas procurando informações soltas na internet, tentar entender qual que é o melhor modelo, será que faz assim, será que faz assado. Você vai se tornar aquele tipo de pessoa que as pessoas lá no Instagram admiram, porque você posta que você está participando de um ambiente foda, com pessoas fodas que estão te ajudando a crescer. Esse é um dos poderes que o coletivo pode proporcionar para você. Quando eu falo de postar, eu falo de prática, e postar é uma parada massa, uma parada foda. Por isso que você também vai poder participar dos nossos bootcamps mensais, que são basicamente aulas ao vivo com especialistas que podem ser comigo ou com outros especialistas, como por exemplo Lucas Uster, Vitor Yoshitani. Nós temos também especialistas como o Jonas, que já deu aulas sobre LTV e trabalha com produtos high ticket de uma forma genial hoje dentro do nosso mercado, e muitos outros especialistas que estão lá entregando aulas sobre análise de dados, enfim, a gente tem várias outras coisas que permeiam aí a gestão de projetos de campanha de marketing, que você vai ter acesso. Participando dos bootcamps, a gente orienta eles dessa forma, você vai parar de sair de aulas com aquela sensação de que você não tem um plano de ação claro, porque os bootcamps são muito orientados à prática, você pode tirar dúvidas, abrir o microfone, conversar direto comigo, com os professores convidados e também com a comunidade através das dinâmicas que a gente coloca lá dentro. E vai lembrar que você tem acesso aos bootcamps ao vivo que vão rolar a partir da data que você se matricular, que pode ser justamente hoje, ou você também pode ter acesso à gravação dos bootcamps que já rolaram, que você pode ver, como por exemplo o bootcamp do Lucas, que você não vai encontrar esse conteúdo por aí, que é direito do consumidor para infoprodutores. Então a gente fala de copy, a gente fala de tráfego, a gente fala de página e tudo mais, da perspectiva do aspecto jurídico ali também. Pode parecer muito complicado, mas olha, na prática é muito simples, você pode evitar ter vários prejuízos por estar cometendo de repente erros jurídicos sem saber. E olha só, a gente sabe que é difícil você confiar tendo tantas coisas disponíveis por aí. Por isso que no coletivo você tem 10 dias de garantia incondicionais, são 7 dias por lei, a gente dá mais 3 dias para fechar 10 dias ali, que são mais do que suficiente para você ver todo o material extra que tem dentro da comunidade, participar dos treinamentos, ver as coisas por dentro, experimentar, e aí você decide com total segurança se você quer ficar ou não. E talvez você tenha uma dúvida agora, Thiago, mas gerente de projeto não levam anos para se aperfeiçoarem e tudo mais? Gerente de projeto de TI, e-commerce, esses mercados muito mais maduros, sim. Inclusive, essa é uma tecla que eu bato muito. O coletivo é pioneiro nesse lugar porque não existe gerente de projetos de marketing, mas o mercado tem ficado cada vez mais exigentes e abertos para esse tipo de profissão, como é o caso de uma das alunas minhas, que eu não posso falar o nome dela aqui, porque ela está no meio desse momento, numa questão de contratação e tudo mais, e rompendo um contrato que envolve uma questão jurídica importante. Então, respeitando isso, eu posso mostrar a print aqui do resultado que ela teve. Ela tem menos de um ano no mercado digital e ela já conseguiu uma remuneração fixa de R$7.000, trabalhando apenas como gerente de projeto, gerenciando aí múltiplas campanhas de marketing dentro de uma agência. Por quê? Porque o salário é competitivo, ela provavelmente vai ganhar bonificações também dentro desse meio, porque as pessoas sabem que não existem muitos gerentes de projeto. E você sabe disso, né? A gente tem muitas pessoas com habilidade de tráfego pago, habilidade de copy, habilidade de comunicação e criar conteúdo, mas quantas pessoas você conhece que têm a habilidade de gestão? E você sabe, se você não aprender essa habilidade, se tornar esse profissional competitivo e aplicar essas coisas dentro do seu projeto, as chances são que os concorrentes vão fazer, as pessoas ao seu lado vão fazer, o mercado vai evoluir e você pode ficar para trás. O ponto mais importante aqui é, você não precisa se tornar um gerente de projeto, você precisa ter a habilidade de gestão para que o seu projeto seja muito mais rico, tenha muito mais facilidade de rodar campanhas, previsibilidade e lucro. Então olha só, se você já percebeu que quem tem habilidade de gestão é um profissional muito mais competitivo, quero te convidar preto no branco para participar da comunidade. Hoje o valor anual da comunidade é R$ 997, você pode participar numa condição especial. Você pode parcelar esse valor em até 12 vezes de R$ 83,08, ou seja, nós assumimos os juros para você. Você pode pagar por Pix ou boleto à vista, no cartão de crédito e outras condições parcelado lá em até 12 vezes, que é o que a plataforma disponibiliza para você. E caso você tenha dúvida, é só chamar a gente no suporte. Mas de modo geral, é só você clicar no botão aqui embaixo e decidir fazer parte da primeira comunidade brasileira de gestão para profissionais de marketing,
quero te ver lá na comunidade, te dar as boas-vindas. Você vai receber um áudio meu personalizado e um e-mail com todos os acessos, todas as informações importantes para que você agora, hoje ainda, consiga já estar por dentro da comunidade, participar com a gente das aulas ao vivo e mais do que isso, que você tenha mais retorno de investimento nas suas campanhas de marketing ou dos seus clientes. Quero te ver em breve. Até mais.